Estamos aqui novamente para gravar nosso vídeo para o YouTube, para o nosso canal. Sim. E hoje nós vamos discutir uma coisa assim que é muito polêmico. A gente vai falar sobre restaurações de amálgama. Coloca aqui assim, ó. Uns glitters, por favor. E tem gente que criou uma tal de odontologia biológica que só existe para quem criou. Que ela realmente não existe, tá? Exatamente. Não existe mesmo, tá, gente? Por favor. Galera, vamos lá. Pode começar. Então, aí a pergunta é, qual que é a diferença entre restauração de resina, que é aquela branca, e a restauração de amálgama, que é aquela prateada? Primeiro, restaurações de amálgama nós nem fazemos mais, porque elas já foram proibidas pela Vigilância Sanitária, Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, desculpa, e etc. Nem se vende mais o amálgama, tá? Sim, mas naquela época em que se utilizava o amálgama, ele era um material muito incrível. E ele é incrível. Fato, e de ele fato. é incrível. Ele é muito bom. Inclusive, você vê muita gente aí com restaurações de amálgama que duram anos e anos e anos. 50, 60, Exatamente. 70 anos. E estão lá bonitinhas. Mas a gente não usa amálgama hoje em dia por algumas coisas, alguma lista de coisas. Uma das principais coisas que a gente não usa, primeiro é a cor. Ela não é estética, né? Ela não é muito gatinha. Não, não é. E por causa disso, porque como a amálgama, ela cria entre o dente, a parte de dentina e de esmalte, e a restauração de amálgama, uma camada de oxidação, mesmo na remoção dela, o dente continua manchado. Porque a gente não vai tirar uma parte sadia do dente, que na verdade só tá, tipo, impregnada dessa sujeira, que não é uma sujeira, na verdade, é uma pigmentação. Então, quando a gente vai fazer a troca da restauração de amálgama, porque ela está fraturada, tá? Que a gente não remove ela à torta e direito. Se for remover a torta e direito, a gente explica para o paciente que pode ser que o dente dê canal, mas a gente faz remoção de amálgama por fratura. Que foi mal feita, que foi o dente quebrou, que comeu alguma coisa, ou tipo, tinha pouco dente, muita restauração, aí trincou. Então, assim, a gente, na remoção da amálgama, nós não conseguimos remover só essa parte do amálgama, e tem que remover essa parte de oxidação também, que o amálgama entra nos canalículos dentinários, né? Então, ele acaba manchando o dente. Exatamente. Então, ou seja, o outro fator que a gente não usa mais é porque ele tem uma capacidade de pigmentação muito alta. Ou seja, os dentes ficam meio acinzentados. Uhum. E a gente não tem uma resina que seja acinzentada. Então, enfim, quando a gente faz essa troca, exatamente como a doutora Maria falou, não fica legal. Uma outra coisa é que a amálgama, depois de muitos estudos, depois de muitos anos, ela tem uma capacidade de expansão alta. Ou seja, com o passar do tempo que você está lá com a amálgama, essa amálgama ela pode expandir dentro da cavidade em que foi removida a cárie. Com isso, pode causar trincas nos dentes. Muitas trincas. E só isso já pode fazer com que a longevidade dela seja menor. Porque pensa comigo, se você tem uma panela e você entope essa panela de amálgama, ela vai fazendo assim até que a panela trinque, né? Se for uma panela de cerâmica, vamos dizer de cerâmica, de metal vai dilatando junto. Mas nosso dente é como se fosse uma cerâmica, então ele quebra. E isso vai fazer com que essa restauração não seja mais uma restauração ok para ser feita. Então, são vários fatores. Além do mercúrio que utiliza, da prata. E acaba que a gente engole, né, esses materiais. Quando vai sendo feita, assim, a amálgama, ela tem um tempo de... Ela é colocada mole no dente. E nós fazemos o brunimento, que é o esculpir dessa amálgama. E esse esculpir da amálgama libera alguns metais, que se são consumidos, acabam causando a intoxicação magnotrófica, que é uma intoxicação que a gente não se livra dela, ela tá com a gente. Então, se você fez restauração de amálgama, você tem um pouco de metais pesados dentro do seu corpo. Mas tá tudo certo. E tá tudo certo, porque são coisas ínfimas, muito menos do que a gente passar a mão num corrimão sujo, no meio da rua. Então, assim, você não vai morrer, não vai acontecer nada, já aconteceu. Calma, então, galera. daqui pra frente, nós utilizamos um material muito melhor, que se assemelha muito mais ao dente, inclusive é estético, né? Então... E é isso.
A diferença delas duas, a diferença principal A estética. é a estética, e quando é comparada uma com a outra, os malefícios da amálgama são muito maiores, justamente porque eles não são mais utilizados hoje em dia, Exato. e os benefícios da resina são muito maiores. Então, hoje só trabalhamos com... Resina. Exatamente. E as nossas resinas, hoje, existem uma infinidade, milhares de cores de resinas, milhares de cores de pigmentos, para que fique igualzinho o dente. Fora as nossas impressões 3D, né? Que a gente pode Exatamente. fazer um dente maravilhoso em poucos minutos. Então, beijo, galera. beijo, Até a galera, próxima. até E a mais, gente adora viu? responder essas perguntas, viu? Sim, contem com a gente. Beijos, beijos.